A nossa reportagem, portanto, veio até o escritório da doutora Célia Regina, uma das mais renomadas advogadas da cidade de São Mateus e também da região, para falar dentro do termo jurídico o que significa esse dia de hoje. Uma explicação mais aprofundada, é claro, dentro daquilo que ela pode dizer, do que significa essa audiência de instrução. Quais os próximos passos? Lembrando, mais uma vez, a doutora Célia Regina não é advogada do processo, tanto de defesa ou de acusação, mas foi uma pessoa convidada a falar sobre este fato, porque ela é uma advogada e conhece bem essas causas e já participou de várias audiências de instrução e vai nos dizer o significado real desse dia para que você que está em casa possa entender. Vamos lá. Sim, fiquei sabendo que hoje haveria uma audiência de instrução desse caso que chocou a sociedade, né? E as pessoas realmente se perguntam o que pode acontecer hoje, né? Eu não sou advogada do processo, vou falar apenas os termos da lei, o que pode acontecer hoje. É uma audiência de instrução onde vão ouvir as testemunhas, né? Vão proceder com a oitiva das testemunhas. Em seguida, ouvida as testemunhas, será ouvido o réu, né? Será feito o interrogatório do réu. E não havendo diligência nem do Ministério Público nem da Defesa, o processo seguiria concluído para a sentença, né? A gente sabe que foi um caso de repercussão, né? Onde serão ouvidas policiais, muitas testemunhas. Pode acontecer também da audiência não concluir-se hoje, pode ser que seja marcada uma de continuação também, né, caso não se conclua hoje. E basicamente é isso que vai acontecer, é ouvir testemunhas e ouvir familiares da vítima, e em seguida ocorre o interrogatório do réu. Casos como esse é rotineiro, dado continuidade em outros momentos? Sim, devido à complexidade do caso. Às vezes tem muita diligência que foi requerido, perícia, às vezes tem que ouvir perito. Pode ocorrer sim da audiência não encerrar hoje. Pode haver uma audiência de continuação. A gente observa, doutora, que desde o início dessa repercussão, a gente observa uma atuação forte do Ministério Público. Qual o entendimento da participação do Ministério Público dentro desse inquérito? O Ministério Público, ele é titular da ação, né? Por ser uma ação pública incondicionada à representação, onde a família da vítima, mesmo que não desejasse representar, o Ministério Público representa. Os crimes dolosos contra a vida, estupro de vulnerável, violência contra a mulher, tudo trata-se de uma ação pública incondicionada à representação, portanto, o titular da ação é o Ministério Público. Portanto, é o Ministério Público que conduz esse processo. Em audiências como essa, dá para se entender se o acusado ele pode ter a presença confirmada no fórum ou pode ser online? Como é que se dá esse processo? Hoje as audiências são híbridas, né? Ele pode estar presente no fórum, né? E pode ser por videoconferência também, caso esteja custodiado, ele pode fazer por dentro lá da sala da penitenciária mesmo. Doutora, outra pergunta. A sociedade às vezes questiona, até mesmo a imprensa, sobre o andamento. Como se configura processos como esse no estado de segredo de justiça? O que significa basicamente isso, para que o telespectador possa entender? É porque tem menor envolvido, né? Tem menor envolvido os processos de família, processos que tem menores envolvidos, violência contra a mulher. Esses processos, eles correm em segredo de justiça, devido à complexidade do caso. Caso haja um fim nesse processo, uma vez condenado, a sociedade com certeza pode ter acesso a essa informação? Se ele for para o tribunal do júri, o júri ele é aberto, a pessoa pode assistir o júri. Aí ele vai ser julgado por 7 pessoas da sociedade e lá é aberto. Quando se dá, doutora, nesses casos, qual é a diferença desse júri popular para esse júri fechado?
a audiência é porque assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Ele até o momento o processo corre aqui na Justiça Comum, né? Foi um crime doloso. Em regra, os crimes dolosos são julgados pelo Tribunal do Júri, mas ele até o momento ele segue na Justiça Comum. Encerrou a instrução e o juiz entender que o réu é culpado e ele pronuncia ele vai para um outro tribunal, que seria o Tribunal do Júri. Em regra, só é julgado no Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida. E estupro, em regra, não é julgado no Tribunal do Júri, exceto se houve a morte por conta desse estupro. Aí sim, lá no Tribunal do Júri também vai ser julgado o estupro.